Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tenha uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro, que tenha algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro você, eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast disponível no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreve no meu canal do YouTube e deixa seu like e suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Olá! Hoje a nossa análise mergulha numa fonte fascinante, que é uma longa entrevista com uma figura e tanto, Barbara G. Walker. Uma figuraça mesmo. Aos 92 anos, ela é autora, feminista e declaradamente uma ateísta. Ela passou a vida, assim, dissecando e criticando a religião de uma forma bem contundente. E o nosso objetivo aqui é tentar entender a fundo o pensamento dela. Não é só sobre não acreditar em Deus, sabe? É sobre a jornada que a levou a essa conclusão. Exato. E como essa visão de mundo moldou toda a crítica dela à sociedade e à política. E principalmente ao tratamento dado às mulheres ao longo da história, né? Pois é. E o mais interessante é que essa jornada toda de questionamento, ela não começou, num seminário de filosofia. Não longe disso. Começou de uma forma muito mais íntima, muito mais pessoal e, bem, dolorosa, com a morte de um cachorro. É um ponto de partida que já diz muito, não é? Ela tinha 6 anos e o cachorrinho que ela amava morreu. Nossa. E como uma criança criada num ambiente religioso, ela fez a pergunta mais natural do mundo para o pastor da igreja dela. Eu vou ver meu cachorro de novo no céu. Uma pergunta carregada de esperança infantil, né? Totalmente. E a resposta foi um muro, um não seco, definitivo. Direta, assim, sem nenhum Sim. sair aí, tá o choque, né? O choque fundamental. De um lado, a lógica teológica fria. E do outro? A lógica afetiva de uma criança de 6 anos. Exato. Para quem o amor por um bicho é uma das coisas mais puras que existem, a resposta do pastor para essa lógica não faz o menor sentido. Como que um Deus bom poderia criar uma regra tão cruel? E tão sem sentido, francamente. Ela foi forçada a pedir desculpas, claro. Mas o estrago estava feito. A sementinha da dúvida, sabe? A ideia de que a autoridade religiosa podia estar errada sobre o que é bom e justo. Foi plantada ali. E não demorou muito para ela começar a regar essa semente por conta própria. Sim, porque ela não deixou isso para lá. Na adolescência, ela tomou uma decisão, bem, que muita gente de fé toma, mas com um resultado totalmente diferente. Que foi? Decidiu ler a Bíblia inteira, de Gênesis ao Apocalipse, para entender a fonte de tudo. E a conclusão dela foi, assim, devastadora. A palavra que ela usa na entrevista para descrever o Deus do Antigo Testamento é monstro. Pesado. Muito. Ela não fala de um ser misterioso ou de um pai severo. Ela fala de uma figura que ela descreve como genocida. Ela tá falando daquelas passagens... Exato. Aquelas que muita gente interpreta como metáfora ou, sabe, contextualiza historicamente, ela leu de forma literal. As ordens para aniquilar cidades inteiras. Isso, sem poupar homens, mulheres, crianças, nem mesmo os animais. Para ela, aquilo não era a palavra de um ser divino. Era a crônica de uma brutalidade sem limites. E o exemplo de Abraão? Imagino que seja central para ela. Totalmente.
Abraão sendo ordenado a sacrificar o próprio filho Isaque. Enquanto muitos veem como um teste de fé, Para ela é outra coisa. sim, ela enxerga como a exigência de um sacrifício infantil por uma divindade sádica. A reação dela a essa história é visceral. Ela diz: se Deus me dissesse para matar meu filho, eu diria a Deus para ir para o inferno. E essa frase é a chave de tudo. É a declaração de independência moral dela. Uhum. Ela está dizendo que existe um código de ética humano, baseado em empatia, em razão, que é superior a qualquer mandamento divino. Se uma ordem de Deus viola essa ética, então a ordem é imoral. E Deus também, por consequência. Exatamente. Ela se coloca como juíza da moralidade de Deus e não o contrário. E essa postura levou ela a desmontar justificativas clássicas para o mal no mundo. Ela lembra de ver uma imagem da crucificação na catequese e pensar: O quê? que tipo de pai exigiria que seu filho passasse por isso? Que tipo de lunático governa este universo? As perguntas dela eram as clássicas, mas com uma recusa total em aceitar as respostas prontas. É o famoso problema do mal, né? Se Deus é bom, onipotente, onisciente, por que o mal existe? E as respostas pratas não a satisfaziam. A ideia do diabo. Ela retrucava. Mas Deus não criou o diabo também? Então a falha é de projeto. Exato. E o livre-arbítrio? Por que dar uma liberdade que você sabe que vai ser usada para o mal e depois punir eternamente por isso? Faz sentido o questionamento. E a ideia de inferno para ela era o ponto final dessa lógica. Ela não via como justiça. Mas como o quê? Sadismo. A institucionalização do sadismo. Uma tortura infinita por pecados finitos cometidos numa vida curta. Para ela, nenhuma mente sã podia conceber algo tão desproporcional. O que nos leva a um ponto muito interessante da crítica dela, que é sobre a psicologia da fé. Ela não acha que as pessoas são, tolas por acreditarem. Não, não. Ela acha que elas estão respondendo a uma necessidade psicológica muito profunda. Quase uma programação biológica. Sim, ela tem uma teoria sobre isso. Argumenta que os bebês humanos são os mais indefesos de todo o reino animal. Isso é verdade. Nascemos programados para procurar e depender de um cuidador onipotente. A mãe, uma figura que protege, que alimenta, que resolve tudo. E a tese dela é que, para muita gente, essa necessidade nunca é superada. Isso. Na vida adulta, quando os pais se revelam falíveis, essa necessidade de um cuidador perfeito é transferida para uma figura divina, um pai celestial. É a continuação da dependência infantil em uma nova forma. Exatamente. E é aqui que a Naivo dela dá uma virada feminista. Ela diz que, originalmente, as primeiras divindades eram deusas, figuras maternas. O que faria sentido com essa teoria do cuidador, né? Sim, claro. Mas com a ascensão do patriarcado, a figura divina se tornou masculina. E para ela isso é ilógico. Por quê? Ela argumenta que, biologicamente, o papel primordial do macho na natureza não é o cuidado, é a competição, a dominação. Ah, entendi. Então, essa troca de um cuidador por um competidor é a base para a crítica mais forte dela. É a base para tudo. Ela não está mais falando de lógica filosófica. Ela está falando de poder. Poder político e social. E aí que ela conecta a teologia com a opressão das mulheres. Sim, com o que ela descreve como séculos de opressão sistemática. E ela não economiza nos exemplos, não. Ela mergulha na história da Inquisição na Europa. Um período sombrio. E os números que ela apresenta, baseados nas fontes dela, são chocantes. Elas citam uma cifra de mais de 9 milhões de mulheres mortas, acusadas de bruxaria, de heresia. 9 milhões? Ela descreve um sistema de tortura institucionalizada, onde o estupro era uma ferramenta comum para extrair confissões. Mas a análise dela vai além da crueldade. Ela aponta uma motivação econômica, bem fria e calculista. Que não era só sobre purificar a fé, mas sobre enriquecer a instituição. Exatamente. Ela explica que a igreja proibia o suicídio das acusadas. E o motivo, segundo ela, era puramente legal e financeiro. Como assim? A igreja só podia confiscar as terras e as propriedades de uma pessoa depois de uma confissão de culpa. Se a acusada morresse antes, a família mantinha os bens. Nossa, que maquiavélico. Então, ao proibir o suicídio e torturar até a confissão, a igreja garantia a transferência de riqueza.
Na visão dela, foi assim que a instituição se tornou a mais rica da Europa. Às custas da vida e do patrimônio de milhões de mulheres. Isso reformula tudo, né? De um ato de fanatismo para uma operação de expropriação em massa. É uma acusação muito grave. Muito. E ela diz que a base teológica para tudo isso, a licença para odiar e subjugar as mulheres, foi construída sobre uma única história, a do pecado original. Que para ela não é sobre a queda da humanidade. Não, é uma peça de propaganda política, uma ferramenta. Projetada com um propósito específico. Um propósito bem específico, culpar Eva e, por extensão, todas as mulheres por todo o mal do mundo. A dor, o sofrimento, a morte, tudo seria culpa da mulher que desobedeceu. Ela chama de uma ideia patriarcal terrível. A justificativa perfeita para colocar o homem como governante e a mulher como sua serva, culpada e submissa. Isso. E essa análise vai até os símbolos mais sagrados. Ela argumenta que a própria cruz, o símbolo central do cristianismo, teria origens em antigos símbolos fálicos de poder masculino. Reforçando essa estrutura patriarcal. Basicamente, a tese dela é que toda a arquitetura da teologia judaico-cristã é um mecanismo de controle masculino. Projetado para manter as mulheres num estado assim perpétuo de culpa e inferioridade. O que nos leva a pensar como alguém com essa visão tão crítica da história e do poder enxerga o mundo hoje, aos 92 anos. É uma ótima pergunta. Depois de quase um século observando a humanidade, será que ela ficou mais otimista? Ou o contrário? Definitivamente o contrário. A palavra que ela usa para descrever o clima político atual é enojada. Enojada, uau! Ela vê o crescimento do que chama de extrema-direita e do nacionalismo cristão não como algo novo. É o ressurgimento dos mesmos impulsos patriarcais e autoritários que ela estudou a vida inteira. Então, para ela, não é um ciclo de progresso e retrocesso. É a persistência de um padrão muito antigo. Exato. Um padrão que ela talvez achasse que estivesse sendo superado. É a perspectiva de alguém que viu avanços nos direitos civis, no feminismo, e agora sente que a maré está virando. Deve ser profundamente desapontador. É. E, apesar dessa visão pessimista, ela tem um cuidado enorme com a própria vida. Ela atribui a longevidade dela a uma vida inteira de atividade física. Eu li que ela andava de bicicleta até. Todos os dias até os 89 anos. Além de uma alimentação sem excessos e de manter a mente ativa. Mas quando o assunto é o fim da vida, a perspectiva dela é tão pragmática quanto todo o resto. Imagino que a ideia de uma vida após a morte esteja completamente fora de questão para ela. Completamente. Ela acha a ideia boba. Na entrevista, ela diz que as pessoas têm tanto medo da aniquilação que inventam uma continuação fantasiosa para se consolar. E para ela, a realidade é... Muito mais simples. E a sua maneira mais elegante. Somos parte da natureza, nossos corpos se decompõem e os átomos que nos formam retornam à Terra. Para nutrir novas árvores, novas plantas, novas vidas. Isso. Um ciclo material, não espiritual. A consciência, os pensamentos, a própria religião, tudo isso reside no cérebro. E quando o cérebro para, tudo isso simplesmente se apaga. Sim. Exato. E é por isso que ela descreve a promessa da vida após a morte como o maior golpe já inventado. É uma frase muito forte. Um golpe. Sim. A lógica dela é: vende-se um produto que não existe, a vida eterna, por um preço altíssimo, em dinheiro, tempo, obediência, supressão do pensamento crítico. Sem nenhuma obrigação de entregar o que foi prometido. Exatamente. E a ação final dela é a expressão máxima dessa filosofia. Ela decidiu doar o corpo para a ciência. Sem cerimônia, sem funeral? Nenhum. Ela diz que funerais são ridículos, um ritual para elogiar uma pessoa que já não está lá para ouvir. Doar o corpo é o último ato útil, material e racional que ela pode realizar. Então, juntando todas as peças, temos a imagem de uma vida inteira moldada por uma única pergunta que não foi bem respondida lá na infância. Uma dúvida que floresceu numa crítica implacável, não só da religião, mas das estruturas de poder que ela acredita que a religião sustenta. O que me parece é que cada etapa da vida dela adicionou uma nova camada a essa descrença. Começou com uma questão emocional, a perda do cachorro. Uhum. Depois, tornou-se intelectual com a leitura crítica da Bíblia.
E, por fim, virou uma análise política e histórica, com a perspectiva feminista. É uma construção de décadas, não um único evento. Exato. E a mensagem que fica, para mim, é a da autonomia. Autonomia intelectual para questionar tudo e autonomia moral para rejeitar dogmas que causam sofrimento. O que nos deixa com uma última reflexão, que vem da própria teoria dela. Walker conecta a necessidade que a gente tem de um cuidador na infância com a necessidade que muitos adultos sentem de ter uma divindade. Certo. Se essa conexão for mesmo real, o que ela implica para a ideia de maturidade intelectual? É uma pergunta provocadora. Alcançar essa independência total exigiria uma espécie de reprogramação dessa necessidade psicológica tão fundamental. Ou seria só uma questão de redirecioná-la? Deixar de procurar um pai celestial e encontrar essa segurança e propósito em coisas mais tangíveis, né? Na comunidade, na ciência, na filosofia. Na própria humanidade. Na própria humanidade. A vida dela parece ser uma aposta nessa segunda opção. Olá, você acabou de assistir, de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio, eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. E o YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, em ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, o meu podcast está aberto para possíveis convidados.